Irmãos, como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo em nossos dias, eu não posso mais permitir que Israel ou a população mundial permaneça ou continue no pecado da transgressão à lei e ao sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, porque houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio. E porque houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio? Em primeiro lugar, porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Depois o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel da sua glória, porque Israel desprezou, Israel adulterou, Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, conforme determinou o Senhor por meio do profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Ou seja, semelhante a Lucifer e os anjos caídos, Israel, toda a nação pecaminosa de Israel também foi expulsa, foi destituída para sempre da glória de Deus. E, portanto, como filho e herdeiro de Deus em santidade em nossos dias, como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus nos dias de hoje, venho de pronto anunciar, fazer uma denúncia gravíssima contra este estado latrocida, genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, pelo simples fato de que eu não posso e nem devo permitir que a nação pecaminosa de Israel e a população mundial continue desprezando ou ainda adulterando, trocando a lei, trocando a lei e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens, como está fazendo, como está praticando não só a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, mas toda a humanidade, porque toda a população mundial permanece em pecado, Ou seja, não só a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, mas toda a população mundial permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, a partir do momento que Israel se esqueceu do 4º mandamento e levou ou ainda permanece conduzindo a população mundial ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno, porque a partir do momento que Israel se esqueceu do 4º mandamento, a população mundial, com a população mundial, não foi diferente. A população mundial também se esqueceu do 4º mandamento e, consequentemente, se esqueceram dos 10 mandamentos da eterna lei de Deus. Portanto, como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo, como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas foi revogado, foi feito extinto para sempre. Ou seja, com a condenação injusta, com a condenação hipócrita, idólatra ou corrupta por parte dos sacerdotes de Judá, por parte dos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a impiedade sobre toda a terra, como sacerdote do Deus divino, do Todo-Poderoso, do Todo-Criador, eu não posso mais permitir, eu não posso e não devo permitir
que a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, continue conduzindo a população mundial à condenação e à maldição eterna, né? Porque Israel é este falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E assim Israel é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, porque Israel continua ensinando errado a população mundial. Portanto, eu não devo permitir que a nação pecaminosa de Israel e toda a população mundial continue desprezando, rejeitando ou ainda trocando a lei e o sábado da criação pelo falso sábado, pelo sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, como filho e herdeiro de Deus em santidade em nossos dias, como filho e herdeiro unigênito e absoluto do Senhor em nossos dias, venho de pronto fazer uma denúncia gravíssima contra este Estado latrocida, genocida, né? Contra a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel, a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel continua conduzindo. Israel, a nação pecaminosa de Israel, não só continua conduzindo, seduzindo e induzindo que a população mundial permaneça em pecado, porque toda a população mundial, a humanidade inteira permanece em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, são transgressores do sábado da criação de Deus, porque ninguém está guardando ou lembrando o sábado da lua nova. O sábado da lua nova, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, é o principal sábado da criação de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por esta razão, como filho e herdeiro de Deus em santidade nos últimos dias, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, purificar, para preparar, para selar, ensinar, né? E como servo sacerdote do Deus vivo, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né? Eu fui enviado pelo Senhor para selar na testa, no coração, na alma, na memória, na mente, na consciência, aos servos de Deus, ainda junto e misturado com os servos inúteis da casa de Israel, né? E por quê? Porque Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Mas Israel, no espírito e poder do diabo, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção e da idolatria generalizada, é quem está no controle, no domínio mundial de líderes políticos e religiosos do mundo inteiro. Portanto, quero aqui, junto ao público, a população brasileira e a população mundial, junto à justiça da terra ou dos homens, né? Exigir, né? Determinar que se tome uma providência contra este falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, né? Para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel não pode e nem deve mais dar continuidade ao roubo, à usurpação, à idolatria, né? Israel não pode nem deve mais ensinar errado
né? A população mundial, como vem fazendo o diabo, o espírito do diabo e de Satanás, por meio deste falso profeta e anticristo da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, volto a repetir, como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né? Posto que houve uma mudança, um acréscimo na lei e no sacerdócio, né? Ou seja, o sacerdócio temporal, o temporário na ordem dos levitas, todo ele foi revogado, foi feito extinto para sempre. E a lei judaica, a lei do pecado, a lei judaica, a lei dos 613 ou 616 mandamentos, a lei judaica, a lei do pecado, ela foi revogada, né? Assim como foi revogado o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, a lei judaica dos 613 mandamentos, essa lei mosaica, a lei de Moisés, a lei judaica, ela também foi revogada e destituída para sempre. Então, como sacerdote do Deus vivo e eterno, eu não sou sacerdote de Deus pelo antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, porque todo este sacerdócio, assim como a nação pecaminosa de Israel, foi destituída para sempre, o sacerdócio levita, diga-se um sacerdócio temporário, ele também foi revogado, foi feito extinto para sempre, né? Portanto, como filho e herdeiro de Deus e de Davi, né, o Senhor me enviou para restaurar a vinha do Senhor. O Senhor me enviou para restaurar a coroa e o trono de Davi, né, por mim mesmo como filho biológico de Davi, e portanto o Senhor me tornou no seu Cristo, ou seja, como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre mim mesmo nos últimos dias, eu não posso e nem devo mais permitir, né, que a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, permaneça induzindo, seduzindo ou ainda aliciando, né? Ou ainda eu não posso permitir que a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, continue seduzindo ou ensinando errado a população mundial, porque Israel se esqueceu do quarto mandamento. Israel não lembra do sábado, Israel não lembra de guardar o sábado da lua nova. Israel não lembra de guardar o sábado da lua quarto crescente. Israel não lembra de guardar o sábado da lua cheia. Israel não lembra de guardar o sábado da lua quarto minguante. E, portanto, Israel está lembrando, idolatrando ou guardando o sábado do diabo e de Satanás. Israel e a população mundial inteira está lembrando e guardando o sábado, o falso sábado do diabo e de Satanás, pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, como filho e herdeiro de Deus em santidade em nossos dias, como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, muito antes desta primeira ressurreição espiritual para a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, né? Eu não posso e nem devo mais permitir que a nação pecaminosa de Israel continue seduzindo ou induzindo a população mundial, né, a maldição e a condenação eterna ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno. Porque é isto o que está ocorrendo, não só em Manaus, capital do Amazonas, né? Não só em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas, em todo o Brasil e no mundo inteiro. Por quê?
Porque a população mundial é cúmplice e simpatizante. A população mundial está copiando, seguindo, imitando, pirateando todas as abominações outrora praticadas e ainda sendo praticadas pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, a partir do momento que houve uma troca ou um acréscimo, uma mudança do sacerdócio temporário na ordem dos levitas para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né? A partir do instante ou do momento em que houve uma troca, uma mudança, né? Ou um acréscimo da lei, né? Porque a lei do pecado, a lei judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, né? A lei judaica, ela foi revogada. A lei judaica, ou seja, a lei do pecado, pelo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, tudo foi revogado, tudo foi feito extinto para sempre, né? Mas Israel, a nação pecaminosa de Israel, este estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, porque Israel continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo, né? Dizendo ou ensinando errado que aquelas terras lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, né? Israel continua ensinando errado. Israel continua mentindo. E mentindo contra a palavra do Senhor, mentindo contra os 10 mandamentos. Porque dizendo que terras de Cristo, toda a terra outrora criada por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, toda a terra, outrora criada por Deus, passa ou passará a ser de Cristo. O único dono, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor é Cristo. O filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus pelo Pai, o Espírito Santo sobre mim mesmo em nossos dias. Então toda a terra e tudo quanto nela há já não é mais de Israel, já não é mais dos brasileiros, dos americanos, nada é de ninguém, né? O Brasil, que dizem ser dos brasileiros, não é. O Brasil não é dos brasileiros, os Estados Unidos não é dos americanos, o Japão não é dos japoneses, né? Outrora terra de Canaã, terra de Israel, já não é mais de Israel. Toda a terra, o planeta Terra e tudo quanto nela há, né? Todo o universo de Deus é para mim e os meus escolhidos. Toda a terra, o globo terrestre, toda a terra passa a ser de Cristo, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor. Mas Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, porque Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, Israel continua matando, roubando e usurpando aos irmãos palestinos. Israel continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo. Toda a terra, o planeta Terra e tudo quanto existe ou há em nossos dias desde ontem, foi criado por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, né? Por mim. E para mim o Senhor deve herdar ou entregar toda a terra e tudo quanto nela há, né? Portanto, Israel continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo. Aquelas terras lá no Oriente Médio, no meio do Oriente ou Oriente Médio, Ásia, Velho Continente ou Velho Mundo, já não é mais de Israel. O Brasil
pode até achar ou pensar que ainda é dos brasileiros, né? O Japão, os Estados Unidos, as 193 nações agregadas à ONU, o quarto animal político mundial, conforme descreveu o Senhor através de Daniel, né? Toda a Terra e tudo quanto nela há, o planeta Terra, é de Cristo, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor. Então, logo se conclui que se toda a terra é de Cristo e Cristo é quem vai escolher os seus eleitos, Israel não pode continuar ensinando errado, dizendo que o Médio Oriente, ou Oriente Médio, né, ainda é de Israel. Como? Se Israel foi destituído para sempre da glória de Deus, porque Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Se assim o fosse, se aquele antigo território de Israel, outrora terra de Canaã, fosse ainda terra de Israel, né? Certamente o diabo, né, Lucifer e os anjos caídos poderiam então reverter essa situação. O próprio diabo e Satanás e os anjos caídos, né, porque a história de Lucifer não é diferente de Israel. Mas se Israel ainda tivesse direito àquele pedaço de terra lá no Oriente Médio, na Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, certamente o diabo e Satanás e seus anjos, né, deveriam cobrar ou fazer exigências, né, para retornar ao céu a glória de Deus, de onde eles foram expulsos, de onde eles foram destituídos para sempre. Portanto, como filho e herdeiro unigênito do Senhor, né, como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, e não pelo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, porque todo este sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, assim como foi para toda a casa, a nação pecaminosa de Israel, ambos e todos foram destituídos e expulsos para sempre da glória eterna do Senhor, né? Portanto, eu não posso e nem devo permitir que a nação pecaminosa de Israel continue ainda seduzindo ou induzindo a população mundial à maldição e à condenação eterna, né, ao inferno, ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre e esquecimento por toda a eternidade. Eu não posso permitir, né? Se houve um tempo em que o Pai Eterno permitiu algo, como filho e herdeiro unigênito do Senhor, eu não devo, né, permitir que a nação pecaminosa de Israel continue ensinando errado à população mundial, porque isto ocasiona ou ocasionou, né, toda a apostasia mundial, né, que podemos ver, sentir ou presenciar em nossos dias desde ontem. Todo o princípio da apostasia ou ainda da falta de fé foi introduzido pelos profetas de Jerusalém, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, né? Toda a apostasia, toda a incredulidade, toda a falta de fé na lei e na palavra de Deus, porque Israel não acredita no sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. E isso levou ou ainda induziu a população mundial, né, a cair no erro ou no pecado da transgressão à lei e ao sábado do Senhor, porque toda a população mundial, a humanidade inteira, permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei e do sábado da lua nova. Diga-se,
o sábado da lua nova, o fim e o princípio de todo o ciclo da lua, né? De todo o ciclo da lua em suas 4 fases, esse sábado da lua nova foi esquecido pelo falso profeta, pelo anticristo, pelo filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel. Tanto é que o sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado, o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é conforme o calendário gregoriano, é conforme o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, que não é conforme o calendário bíblico ou lunar de Deus por meio intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, o que faz ou está praticando a nação pecaminosa de Israel e a humanidade inteira, a população mundial, é permanecer em pecado, né? Todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Portanto, venho de pronto, junto aos tribunais da terra ou dos homens, venho de pronto, junto à jurisprudência da terra ou dos homens, venho de pronto à justiça da terra ou dos homens, né? Não só fazer uma grande denúncia, crime, né? Isto é uma denúncia, crime gravíssima contra este Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, simplesmente porque Deus deu carta de divórcio para sempre e destituiu para sempre da sua glória toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, a justiça da terra, os tribunais da terra ou dos homens, a jurisprudência da terra ou dos homens, porque toda justiça ou jurisprudência da terra ou dos homens procede dos 10 mandamentos. Então, a justiça da terra ou dos homens não pode continuar sendo covarde. A justiça da terra ou dos homens não pode continuar sendo omissa ou negligente, né? Ou negligente. Mas a partir desta denúncia gravíssima de Deus por meu intermédio, né? Junto à justiça da terra ou dos homens, a própria justiça da terra ou dos homens deve determinar conforme a imutável palavra de Deus por meu intermédio, a própria justiça da terra deve determinar que a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, seja devastada ou desfeita para sempre, assim como ela foi criada, ela foi criada a partir do dia 14 de maio de 1948, né? A partir do momento que a nação pecaminosa de Israel foi revivida ou criada novamente, desde o dia 14 de maio de 1948, da mesma forma, gênero ou sorte, ela deve ser desfeita, destruída e devastada para sempre, né? Para sempre. E por meio de quem? Por meio de quem a criou em 14 de maio de 1948, ou seja, por meio do 4º animal político mundial da ONU e os seus aliados, porque agregado à ONU, a Organização das Nações Unidas, tem pelo menos 193 nações do mundo inteiro. Tem também o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem também a Organização Mundial de Saúde, tem também o G5, o G7, as 7 cabeças, os 7 montes deste 4º animal político mundial da ONU, né? Tem o G5, as 193 nações do mundo inteiro, tem também o G5, o G7, o G10, o G20, né? O Fundo Monetário Internacional e etc. Portanto,
como filho e herdeiro unigênito do Senhor, né, devo participar às autoridades, né, devo participar às autoridades, à justiça da terra ou dos homens, que a nação pecaminosa de Israel seja desfeita ou destruída, devastada para sempre, conforme determinou o eterno Deus poderoso através de Apocalipse 17 ou Apocalipse 18. O quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados, né? O quarto animal político mundial da ONU, né? E as 193 nações agregadas a si mesmo, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, juntamente com o G5, o G7, o G10, o G20 e etc., né? Eles devem desfazer a merda que fizeram, né, a partir do dia 14 de maio de 1948, posto que, passados 70 anos para a casa de Israel, Israel não se voltou para Deus, Israel não retornou para o Senhor, né? E portanto, né, a ordenança, né, a ordem de Deus por meu intermédio é que se faça cumprir, né, o que fora dito ou escrito, né, em Apocalipse 18, em Apocalipse 17, se eu não me engano, 17 ou 18, né? Então, a ordem do Senhor, a ordenança de Deus, né? A ordem do Senhor por meu intermédio, a ONU e os seus aliados, porque a ONU é o quarto animal político mundial de todos os tempos, né? E foi por meio da ONU, o quarto animal político mundial de todos os tempos, que a nação pecaminosa de Israel foi revivida ou criada novamente, né? No entanto, em nossos dias, por meu intermédio, conforme determinação do Criador, por meu intermédio, Apocalipse 17 diz, né? E os 10 chifres, os G10, que viste na besta, note que inserido nos 10 chifres está os 7 montes, os 7 chifres, os 7 reis ou reinos, e os 10 chifres, porque dentro do G10, dentro dos 10 chifres, o grupo dos 10, está o G7. Está dentro do G10, os 10 chifres, está o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. O grupo dos 7 montes mais ricos e industrializados do mundo. O grupo dos 7 reis ou reinos, né? O grupo dos 7 países, dos 7 reis ou reinos mais ricos e industrializados do mundo, eles estão inseridos dentro do G10, dentro dos 10 chifres. O G7 é o Canadá, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a Itália, o Reino Unido e a França compõem os 7 montes, as 7 cabeças da ONU, o quarto animal político mundial da ONU. E a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a Jerusalém apostasiada, a Jerusalém de baixo, né, situada lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, essa mulher, essa igreja prostituta caída e divorciada de Deus, é ela quem está sentada em cima da besta escarlata. Ela está sentada ou montada em cima do quarto animal político mundial da ONU, que a criou desde o dia 14 de maio de 1948. E é ela quem tem o controle e o domínio mundial, né, sobre o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo.
Então, para que se cumpra a imutável palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, né, em específico, para o quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados. Então, determinou o Senhor, determinou Deus, e ai da ONU e os seus aliados, ai da ONU, o G7 e o G10, se não cumprir a imutável palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, a determinação de Deus por meu intermédio é que se faça cumprir o que está escrito em Apocalipse 17, 16, né? 16 até o 18. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio, em específico e principalmente ao quarto animal político mundial da ONU, né? O grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, está escrito, Apocalipse 17, 16, né? 17, 16, mas me parece também, né? O 12 e o 16, Apocalipse 17, 12, diz o seguinte: e os 10 chifres, o G10, lembre-se, dentro do G10 está o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, porque são as 7 cabeças deste quarto animal político mundial da ONU, porque o G7 é quem fomenta, é quem sustenta e ostenta as abominações da igreja prostituta, da igreja caída e divorciada de Deus, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, a determinação de Deus por meu intermédio, conforme a sua imutável palavra, é que as Nações Unidas, né, o quarto animal político mundial da ONU, venha destruir, devastar ou destruir, desfazer para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, através de bloqueios econômicos e alimentares, né? Tudo no que diz respeito a Israel, no mundo inteiro, deve ser bloqueado ou sancionado, através de bloqueios, de sequestros e bloqueios financeiros, né, da nação pecaminosa de Israel, né, no mundo inteiro. Desta forma, os 10 chifres e a ONU devem desfazer toda a merda que fizeram, né, quando criaram este Estado, quando levantaram, né, como renovo bastardo, como filho bastardo, como filho da perdição. Israel voltou a reviver, né, pela ONU a partir do dia 14 de maio de 1948. Né? No entanto, a determinação de Deus por meu intermédio é que se cumpra o que foi escrito ou ainda está escrito através de Apocalipse 17, 12 e 16. Né? E os 10 chifres que viste são 10 reis. O G10, o grupo dos 10, e os 10 chifres, né, que viste são 10 reis ou 10 reinos, né, 10 reinos. E dentro do G10 está o G7, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, né, o Japão, a Itália, a Inglaterra e a França. Né, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Né? Então, determinou o Senhor por meu intermédio através de Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, né, que ainda na época não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, no versículo 16 diz: e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, na ONU, no quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados,
Porque não existe nenhum outro órgão mundial que tenha o controle e o domínio de todas as nações, né? E a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é a igreja prostituta, é a mulher caída e divorciada de Deus. É quem está sentada e montada em cima da ONU, porém controlando as 7 cabeças. Não foi necessário, né, Israel controlar o mundo inteiro. É evidente que Israel, a nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, ela tem o controle do mundo inteiro, né? Todavia foi necessário ela ter o controle somente do G7, dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, através da ONU, o quarto animal político mundial da ONU, né? Essa mulher, essa igreja prostituta da Jerusalém de Baixo, né? Da Jerusalém de Baixo, essa igreja, essa mulher prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, bastou que ela tivesse o controle das 7 cabeças do G7, do grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, através da ONU. Você vê que a ONU manda e desmanda, né, em todos os países do mundo inteiro. Todavia, antes da ONU mandar e desmandar, tem 7 cabeças, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. E antes das 7 cabeças mandar, quem manda e desmanda é a Jerusalém apostasiada. A Jerusalém apostasiada ou apóstata, como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é quem está no controle e no domínio das 7 cabeças. E as 7 cabeças estão no controle e no domínio da ONU. E a ONU está no controle e no domínio sobre a humanidade inteira. Ou seja, a falsa trindade. A mulher ou o pai é a igreja. O pai é a igreja apostasiada ou apóstata de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? A falsa trindade é constituída não só de Israel, Jerusalém e Judá, porque toda a casa, toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da glória de Deus, né? Então essa falsa trindade, né, a religião, de uma forma em geral, pode ser aplicado em Israel, o filho da perdição, o pai, né? Em Jerusalém, a igreja, a mulher prostituta, caída e divorciada de Deus, ou em Judá, os filhos da perdição, né? Mas fisicamente ou geograficamente, territorial, né? Essa falsa trindade, a mulher, né, o espírito do diabo e de Satanás é sobre a mulher, sobre a igreja caída, prostituta e divorciada de Deus, porque é Jerusalém, a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é Jerusalém, a Jerusalém apostasiada ou apóstata, é quem está sentada ou montada, ou seja, no controle e no domínio, né, sentada sobre a ONU. Deixa que a ONU tem 7 cabeças, né? Quem reina ou governa sobre a ONU, porque a mulher, a igreja prostituta, está sentada sobre o grande dragão vermelho, o quarto animal político mundial da ONU. Deixa que a ONU tem 7 cabeças. A ONU é direcionada, né, pelas 7 cabeças. E as 7 cabeças, os 7 reis ou 7 montes da ONU, é direcionada pelo espírito do diabo e de Satanás através da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. E a ONU controla a humanidade inteira. Então, diretamente ou indiretamente, a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, ela tem o domínio de toda a população mundial.
e é desta forma, né, gênero ou sorte, é que a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, né, vem controlando e dominando a massa mundial, né? A massa mundial, a Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Ela tem o controle de toda a humanidade. E bastou ela controlar as 7 cabeças, os 7 montes do G7, né? As 7 cabeças da ONU, o 4º animal político mundial de todos os tempos. Portanto, diz o Senhor, por meu intermédio, através dos seus oráculos no passado, a imutável ou indivisível palavra de Deus. E os 10 chifres, os G10 que viste na besta, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, né? E que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Como ou porque ela reina sobre todos os governantes da terra em nossos dias? Porque ela está sentada em cima do 4º animal político mundial de todos os tempos, da ONU. E junto à ONU está agregada, ou agregado, 193 nações, né, do mundo inteiro. Está agregado também o Fundo Monetário Internacional, está agregado o G5, o G7, o G10, o G20, está agregado também a Organização Mundial de Saúde, né? Quem está no comando não é o Espírito Santo do Senhor Jesus, né? Mas quem está no comando e no desmando de toda a população mundial através do 4º animal político mundial da ONU, né? E as 7 cabeças da ONU, G7, é a mulher, a igreja caída, prostituta e divorciada de Deus, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a congregação de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é quem está no domínio mundial, né, de todos os reis, os governantes de toda a terra em nossos dias. Por esta razão, a determinação de Deus por meu intermédio, conforme os seus oráculos, né, é que se faça justiça e seja praticado o juízo de Deus sobre esta igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor, da nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, diz, e os 10 chifres, o G10, lembre-se de que o G7 está dentro do G10, né? O G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, estão inseridos dentro do G10. São eles, né, a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, né, o Japão, a Itália, o Reino Unido, a Inglaterra e a França. E a França são as 7 cabeças, os 7 montes, os 7 reis ou reinos, né, os 7 chifres, né? O G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, são as principais cabeça da ONU, o 4º animal político mundial da ONU, né? Portanto, determinou o Senhor por meu intermédio, né, a ONU e o G10. A ONU e o G10 e, consequentemente, ao G7, porque o G7 está inserido dentro do G10. Se você pesquisar quem são os países, os reis ou reinos dentro, né, inseridos no G10, no grupo dos 10, lá estará o G7. A Alemanha, a França, o Canadá, o Japão, a Itália, os Estados Unidos,
né, os Estados Unidos e a França, ou o Reino Unido, a Inglaterra. Então, essa determinação de Deus por meu intermédio é principalmente a ONU e o G10, e ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, diz, e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados, né? E os 10 chifres que vistes, os 10 chifres, o G10 que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, e a colocarão desolada. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, né? E a desfarão, né? Completamente, né? E a desfarão completamente, né? Semelhante a criaram, ou deram suposta vida nova a este estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, quando em 14 de maio de 1948, o quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados, né, trouxeram a vida novamente, deram vida novamente a este renovo bastardo, a este falso renovo, a este renovo bastardo, o filho da perdição, né? O filho bastardo da nação pecaminosa de Israel, posto que Deus já havia dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, como servo ou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio, né? Como servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, eu não devo permitir que esta igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, continue no domínio da população mundial inteira, porque Israel vem conduzindo, seduzindo e ensinando errado toda a humanidade, para que a humanidade ou a população mundial inteira permaneça em pecado, porque todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. E a culpa é de quem? Certamente é do espírito do diabo e de Satanás, através deste filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, as autoridades brasileira e mundial, né, principalmente o G10, o grupo dos 10 países mais ricos e industrializados do mundo, porque dentro do G10, dentro do grupo dos 10 países mais ricos e industrializados do mundo, está o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. As 7 cabeças da ONU, do quarto animal político mundial da ONU, é o G7, né? É o G7. Então, a ONU, né, deve obedecer, deve acreditar ou ainda fazer obedecer toda a lei e a palavra de Deus por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje. A ONU não pode negligenciar, nem a ONU, nem o governo brasileiro, principalmente, nem os governos de toda a terra, e muito menos o governo da ONU, né, o quarto animal político mundial, ou ainda muito menos o G7 ou o G10. Tais governos do mundo inteiro não podem continuar sendo negligentes, omissos, né? Nem ninguém, principalmente a ONU, o quarto animal político mundial da ONU e o G10, porque o G10 está descrito na Bíblia. A ONU também está descrito na Bíblia. E levando-se em conta
levando-se em conta que em 14 de maio de 1948 foi o quarto animal político mundial da ONU, né? Foi quem criou ou levantou este Estado, né, terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, né? Porque Israel retornou como filho bastardo. Israel retornou como falsa oliveira, como falso relógio profético, como filho bastardo, ou filho da perdição, falso profeta, ou o anticristo, poder político religioso mundial, porque Israel, ou Jerusalém, é a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porém sentada ou montada no controle e no domínio mundial de toda a terra, de toda a humanidade, através do G7, das sete cabeças, do grande dragão vermelho da ONU, o quarto animal político mundial de todos os tempos. Então, a imutável palavra profética ou espiritual de Deus por meu intermédio, né, é principalmente para a ONU e o G10. A ONU e o G10, né, está descrito na imutável palavra de Deus. E os 10 chifres, o G10, que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e a desfarão e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, a ONU, o quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados, e o G10, o grupo dos 10, note que o G7 está dentro do G10. O G10, os 10 chifres, os 10 reis ou reinos, e a ONU, o quarto animal político mundial, deverão desfazer toda a merda que fizeram a partir do dia 14 de maio de 1948, né? E se não fizerem, vão sofrer as consequências, porque isso é determinação de Deus por meu intermédio através dos seus oráculos, da sua imutável palavra, a palavra de Deus no passado, através dos seus servos, os profetas, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, né? Eu sou este único sacerdote do Deus vivo em nossos dias, antes da primeira ressurreição espiritual para a igreja, para o corpo de Cristo ainda no deserto. Eu sou o único pastor de Deus, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para purificar, para preparar, para ensinar, para lembrar e selar na testa, na alma, no coração, na memória, os servos, né? Os servos de Deus por mim mesmo em nossos dias. Por mim mesmo em nossos dias. Todavia, tenho uma gravíssima denúncia no que diz respeito a este Estado latrocida e genocida e humanicida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus destituiu ou deu carta de divórcio para sempre, né? A minha denúncia, a denúncia deste último profeta de Deus, né? Deste último profeta de Deus, para os escolhidos de Deus por mim mesmo, né? A minha denúncia gravíssima vai diretamente à ONU e o G10, conforme determina o Senhor, conforme falou o Senhor, conforme escreveu o Senhor no passado. A ordem de Deus por meu intermédio não pode ser negligenciada ou feita omissa. A ONU, a Organização das Nações Unidas, né, lá nos Estados Unidos, me parece que em Nova York, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas e o G10 tão somente haverão de sequestrar, bloquear, né,
praticar sanções econômicas e alimentares, né, a esta nação pecaminosa de Israel. A ONU e o G10 e o Fundo Monetário Internacional, a ONU, né, o quarto animal político mundial da ONU, e o G10, o grupo dos 10, e principalmente o Fundo Monetário Internacional, deve sequestrar, bloquear todo o financeiro, né? Todo o financeiro desta nação pecaminosa de Israel no mundo inteiro. Isso é determinação de Deus por meu intermédio e não é de agora. Conforme determina o Senhor por meu intermédio, através de Apocalipse 17, 16, né? 17, 16, 17, Apocalipse 17, 16, 17 e 18, e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU, conforme Daniel, conforme Apocalipse, são os que odiarão a prostituta, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3. O Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E a colocarão desolada, e a desfarão, né? E a colocarão desolada e nua, e a desfarão, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus determinou que se faça isso com a nação pecaminosa de Israel, né, em nossos dias, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, né, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, e a mulher que viste é a grande cidade que reina, que governa sobre os reis de toda a terra. Portanto, esta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, né, vai direto à ONU e o G10, conforme está escrito em Apocalipse 17, 16, e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU e os seus aliados, são os que odiarão a prostituta. Quem é a prostituta? Conforme Jeremias capítulo 3, a igreja caída, prostituta e divorciada de Deus, porque Deus deu carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel. Portanto, está escrito, e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, que viste na Organização Mundial, né, que viste na ONU, a Organização das Nações Unidas, é a besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, e os 10 chifres, o G10, que viste na besta, né, na ONU, o quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta e a desfarão. Eles vão ter que desfazer a merda que fizeram a partir do dia 14 de maio de 1948. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Né? E a queimarão no fogo. Ou seja, de que forma? Vão lá, vão matar e destruir a este Israel latrocida e genocida na base da bala, da faca ou da pedra? Não. Não, porque não foi assim que Israel foi criado ou revivido novamente a partir do dia 14 de maio de 1948. Como Israel foi criado novamente a partir do dia 14 de maio de 48? Se bem que, se eu não me engano, bem antes, Israel promoveu a matança, né? A matança na Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias. E assim Israel continua matando, roubando e usurpando aos irmãos palestinos. Israel continua roubando e usurpando terras de Cristo.
Nenhum pedaço de terra sobre o planeta Terra é mais de ninguém, senão de Cristo, né? E Cristo haverá de compartilhar ou dividir com os seus escolhidos de toda a terra. Mas Israel continua mentindo, matando e roubando e usurpando terras de Cristo, né? Portanto, desta forma, conforme determinou o Senhor, outrora no passado, determina novamente o Senhor por meu intermédio, dizendo: e os 10 chifres, o G10 que viste na besta, na ONU, o quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta, a igreja caída e divorciada de Deus, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Como? Simplesmente aquilo que Israel vem fazendo ou determinando, né, que a ONU faça, né, com os países, né? Porque se a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é quem está no controle e no domínio mundial, né? Porque está sentada ou montada em cima do quarto animal político mundial da ONU, se a mulher é quem está controlando e dominando, né? Sanções e bloqueios financeiros ou alimentar, né, que fazem junto aos países, né, aos países árabes, tudo é determinação da igreja prostituta caída e divorciada de Deus. Então, aquilo que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, vem praticando sobre os demais, a ela deve ser dado em dobro. A ela, a igreja prostituta caída e divorciada de Deus, deve ser pago em dobro tudo quanto esta igreja prostituta caída e divorciada de Deus vem praticando através da ONU, porque quem está sentada ou montada em cima da ONU é a igreja pecaminosa de Israel, né? Ou seja, quem tem o controle e o domínio mundial dos reis, dos governantes de toda a terra, né, diretamente ou indiretamente, através da ONU e o G7, as 7 cabeças, os 7 montes, né, da ONU, o quarto animal político mundial da ONU, é a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, ela deve receber em dobro tudo que ela vem praticando, não só contra alguns países, né, da Ásia, mas ela deve receber em dobro, né, tudo quanto praticou contra a população mundial, contra a humanidade inteira. Porque dos profetas de Jerusalém, né, a igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, é que se fixou ou se tornou real todo o propósito do diabo e de Satanás, e hoje podemos presenciar, né, toda a desgraça, todo o caos que vive a humanidade e a população mundial inteira sobre toda a terra. Portanto, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, ela deve receber em dobro tudo quanto ela praticou, né, contra a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Então, o que deve fazer a ONU e o G10? A ONU, o quarto animal político mundial, porque através desta política mundial da ONU, diga-se uma política diabólica, satânica, corrupta ou idólatra, né? Através do quarto animal político mundial da ONU, foi que surgiu, né? Foi que reviveu novamente a igreja judaica, a igreja prostituta, foi que surgiu a igreja prostituta, né, caída e divorciada de Deus, da igreja
da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Tanto é que o quarto animal político mundial da ONU surgiu, né? Foi criado em 43 ou em 45. E somente em 48, através da lei ou da resolução 181 da ONU, foi que Israel, o Estado terrorista, latrocida, genocida e humanicida, voltou a reviver novamente, né, como renovo bastardo, como filho bastardo, como filho da perdição. Mas a população mundial vem achando ou crendo equivocadamente que Israel é o relógio profético do Senhor. Isso é blasfêmia, porque Israel é a falsa oliveira, Israel é a falsa videira, né? Todavia, o contrário do que fez e ainda vem praticando a nação pecaminosa de Israel, porque Israel continua matando, roubando e usurpando em nome da palavra de Deus, né? Os 10 chifres, o G10 e a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, tão somente deve desfazer, assim como fizeram em 14 de maio de 1948, através da lei diabólica, da resolução diabólica, satânica e corrupta, a lei ou a resolução 181, né? Agora a ONU, o quarto animal político mundial da ONU e o G10, o grupo dos 10, devem desfazer toda a nação pecaminosa de Israel, devem retirar Israel do mapa mundi para sempre, né? Sob pena de castigo ou de punição eterna para todos que não obedecerem a lei e a imutável palavra de Deus por meu intermédio. Este aviso vai principalmente para a ONU e o G10, posto que com urgência e grande diligência toda a nação pecaminosa de Israel deve ser desfeita para sempre. E por quê? Porque é ordem do Senhor por meu intermédio e não é uma ordem de agora. Essa ordem já tem pelo menos 2 ou 3 mil anos. E porque ela não tinha sido feito concreta ou realizada na vida real. Em primeiro lugar, a ONU, né, outrora Liga das Nações, em 1943, a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, só passou a existência no dia em 1945. Não lembro agora o dia ou o mês. Mas a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, só passou a existência em 1945. E a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né, como se fora ainda o trono de Deus, como se for ainda a sinagoga ou igreja de Deus, porque Israel se tornou no trono de Satanás. Israel se tornou na sinagoga do diabo, né? Por esta razão, ainda não tinha ocorrido a destruição ou a devastação total e completa e definitiva da nação pecaminosa de Israel. E por quê? Porque o quarto animal político mundial da ONU, né, só passou a existência física, né, a partir de 1945. E a própria igreja ou sinagoga do diabo e de Satanás, este estado latrocida, genocida e humanicida da nação pecaminosa de Israel, passou a existência novamente somente a partir do dia 14 de maio de 1948. Né? Então, passados 70 anos da existência da nação pecaminosa de Israel em nossos dias, é chegado a destruição, é chegado a devastação total e definitiva deste estado terrorista e latrocida e genocida e humanicida da nação pecaminosa de Israel, porque Israel continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo. Israel continua matando, roubando e usurpando aos irmãos palestinos. Israel continua ensinando errado, ou seja,
pelo motivo do ensino e do aprendizado errado dado o princípio ou início pela nação pecaminosa de Israel, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. E, portanto, Israel deve ser desfeito. Israel deve ser tirado do mapa mundi para sempre. Israel deve ser destruído. E como Israel deve ser destruído e por quem Israel deve ser destruído? Conforme a imutável palavra de Deus, através de Apocalipse 17, 16, né? Os 10 chifres, os G10 que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Por quê? Porque vão sequestrar, vão boicotar, vão praticar sanções alimentares e financeiras a todo o Estado terrorista e latrocida e genocida e humanicida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então não será uma guerra com derramamento de sangue de si e de ninguém, mas uma guerra absoluta em que o bem vencerá todo o mal através do G10, dos 10 países mais ricos e industrializados do mundo, juntamente com a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, que em si estão agregados 193 nações, o G5, o G7, o G10, o G20, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Saúde e etc. Então, a guerra não é com derramamento de sangue de si ou do próximo, né? Mas a guerra santa ou sagrada de Deus por meu intermédio deve batalhar desta forma, sem derramamento de sangue de si ou do próximo, né? É a ONU, o G10, o grupo dos 10, né, contra este Estado terrorista latrocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus já havia destituído para sempre, porque o Senhor deu carta de divórcio por toda a eternidade à nação pecaminosa de Israel. Então, o que deve fazer a ONU e o G10? Eu já expliquei. Ou seja, promover bloqueios e sanções alimentares de imediato a todo o Estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel. Ou seja, de imediato, a ONU, né, a ONU e os seus aliados devem desfazer, tirar do mapa mundi toda a nação pecaminosa de Israel. Não sei se foi ontem ou foi hoje, né? Hoje é dia 22 de setembro, uma suposta quarta-feira. Me parece que foi ontem, ou foi antes de ontem. Houve uma Assembleia Geral da ONU, né, lá nos Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro era quem deveria estar dando esta notícia, porque ele foi o primeiro a abrir, né, a sessão parlamentar, ou legislativa, ou judiciária, lá no parlamento, lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, né? O quarto animal político mundial da ONU, ele está situado geograficamente, territorial, se eu não me engano, em Nova York. Se eu não me engano, em Nova York, nos Estados Unidos. E todo ano, quem abre a sessão parlamentar, jurídica, ou legislativa, ou executiva da ONU, é um brasileiro, o presidente da nação. E quem deveria estar determinando estas ordens de Deus, por meu intermédio, seria o presidente, né? Seria o presidente. Mas como ele é alienado ou escravo da religião católica, que é filha ou a imagem da religião judaica,
de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, então ele é um dos muitos milhares de governantes de toda a terra, né, que é controlado e dominado pela nação pecaminosa de Israel. A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, tem o total domínio completo, né, de todos os presidentes do mundo inteiro. E, portanto, era ele que deveria estar dando, né, este anúncio, fazendo esta denúncia gravíssima contra este Estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel, né, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ele deveria ser o portador desta única voz de Deus por meu intermédio em nossos dias. Todavia, como ele é cúmplice e simpatizante das abominações da nação pecaminosa de Israel, não foi possível, né? Mas, semelhante à assembleia que ocorreu ou ainda está ocorrendo na ONU, né? Seja no dia 20, seja no dia 21, ou ainda hoje, dia 22 de setembro, dia 22 de setembro, né? Dia 22 de setembro de 2021, a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, né, e o G10, os 10 chifres, deve promover, né, esta ação de juízo, de justiça ou de juízo sobre a nação pecaminosa de Israel com a máxima urgência, pois é determinação de Deus por meu intermédio, conforme a imutável palavra de Deus, através de Apocalipse 17 e 16. E os 10 chifres, o G10, que viste na besta, no quarto animal político mundial da ONU, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Ou seja, haverão de desfazer tudo quanto fizeram a partir do dia 14 de maio de 1948. Ou seja, vem a ONU, o quarto animal político mundial da ONU, e o G10, e desfazem o que fizeram, né, a partir do dia 14 de maio de 1948. Eles têm, né, eles são obrigados, eles têm que desfazer este Estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E então o Fundo Monetário Internacional, né, que é controlado e dominado pela ONU, ou ainda a ONU é controlada e dominada pelas 7 cabeças, ou ainda as 7 cabeças são controladas e dominadas, né, pela igreja, pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Com urgência e grande diligência, a ONU e o G10 deve promover bloqueios e sanções econômicas da nação pecaminosa de Israel no mundo inteiro. A ONU, o quarto animal político mundial da ONU, o G10, né, e o Fundo Monetário Internacional deve promover sequestros, bloqueios e sanções financeiras, né, de toda a nação pecaminosa de Israel no mundo inteiro. E em relação ao próprio Estado terrorista e latrocida ou genocida da nação pecaminosa de Israel, né, a própria ONU e o G10, né, e o Fundo Monetário Internacional devem promover também bloqueios e sanções alimentares a este Estado latrocida, genocida, terrorista, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então note ou perceba que a luta não é contra a carne ou contra o sangue. A luta não é com derramamento de sangue de si ou do próximo, mas com urgência e diligência, assim como foi feito, seja no dia 20 ou no dia 21, porque hoje é dia 22, hoje é dia 22 de setembro de 2021, né? Assim como foi feita uma assembleia
né? A Assembleia na ONU, lá em Nova York, Estados Unidos, né? Se eu não me engano, a ONU está situada geograficamente, territorial, em Nova York, né? Em Nova York, se eu não me engano. E assim como foi feita uma assembleia, deverá ser feita uma assembleia, né, urgente, pois é determinação de Deus, por meu intermédio, conforme determinou o Senhor, através da sua escrita. A não ser que a palavra de Deus seja mentirosa ou enganosa, igual a palavra do diabo, por meio de toda a população mundial. Né? No entanto, sabemos que a imutável ou indivisível palavra do Senhor é perfeita, é profética e eterna. Né? Então a ONU e o G10 devem promover com urgência e grande diligência, né? Que se desfaça o Estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Isso deve ser feito de imediato. De imediato. Ou seja, a ONU e os seus aliados, as 193 nações, deverão desfazer todo o Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel. E ao mesmo tempo, promover bloqueios e sanções, não só alimentares a todo o Estado latrocida, genocida e humanicida da nação pecaminosa de Israel, mas devem promover o sequestro, bloqueios e sanções econômicos ou econômicas de todo este Estado terrorista da nação pecaminosa de Israel no mundo inteiro. Feito isso, então, Israel será desfeito para sempre. Israel será desfeito para sempre. E por quê? Tudo porque Israel é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, amém.